Me conhece, então eu não vou me apresentar, mas queria falar, né, eu falo em nome da coordenação do PEGAL, dos coordenação do PEGAL e do grupo de pesquisa não distância. Eu queria agradecer a presença de todos, a gente está bem feliz também. Do PPGAL, acho que é legal, a gente vai tentar manter também um movimento de atividades, né, sempre que possível, porque esse ano é um ano comemorativo, né, 20 anos do programa. E o grupo de pesquisa não distâncias, a gente já tem um contato, né, com o pessoal. O Thiago já fez algumas vezes falas do grupo, acho que pelo menos do cinema Máquina de Guerra, também uma fala sobre sonoridade e herança cultural, né? Sim. E aí vou fazer uma apresentação bem rápida, porque eu não sei se eu apresento excessivamente formal, porque não é muito minha praia. Mas, enfim, apresentar o professor Thiago Fernandes, ele é professor do Instituto Politécnico de Bragança, foi professor da UB e diretor do curso de cinema, né? Pesquisador do LabCom da UB, então trabalha com a questão sonora dentro do cinema, dentro do audiovisual. As falas para o grupo foram muito instigantes, porque foi sobre essa discussão do som e a questão da memória, então como é que o som traz a questão da memória, né, ativação. E a gente tem alguns trabalhos conjuntos, eu e o Valco, a gente tem participado bastante dos encontros da Associação de Investigadores da Imagem do Movimento, então o Valco fez pós-doc lá na UB, então esses laços foram se estreitando, a gente tem feito muitas trocas durante esse período virtual, essas trocas aconteceram, até foi muito bom em certa medida porque a gente conseguiu estreitar os laços porque as distâncias ficaram menores, mas a gente voltou presencial e o Thiago estava aqui no Brasil e vinha para Maceió fazer algumas atividades aí também com a gente e aceitou o convite da exploração de uma palestra, né, aqui na UFAL. Essa palestra também teve a participação da organização do pessoal do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas da UNIT, né, que o Valco faz parte, então é conjunto. E, enfim, a gente pediu para o Thiago falar um pouco, ele veio para o Brasil para participar de um evento, né, que estava acontecendo no MAC, que era intitulado Lugares Imaginados, com uma exposição, né, uma instalação audiovisual chamada Entretempos 3.0, no Rio de Janeiro. Tem outras versões, né, eu já tinha sabia de algumas. E que é uma experiência que trabalha com imagens históricas, imagens atuais, sonoridades atuais e imagens futuras, né, produzidas através da inteligência artificial. Eu li isso. E aí a gente achou que seria interessante trazer essa discussão para cá, e quando a gente pediu para o Thiago fazer uma fala aqui, ele trouxe essa proposta de tema, que é uma área, um tema, né, que interessa, acho que tanto a pós-graduação, a graduação. Então temos aqui pessoas da pós-graduação, de pelo menos 2 grupos de pesquisa da instituição, também da graduação, PICs, enfim, espero que vocês aproveitem. A ideia é que a gente não faça uma conversa muito formal, apesar de o Thiago aqui, né, vai fazer a fala formalmente na mesma palestra, mas depois a gente abrir para uma conversa, né, conversar um pouco sobre esses temas, aproveitar a presença. A gente veio de 3 anos de uma pandemia, tudo era online, né, a gente tem muito pouca presença de pesquisadores de outros lugares, né, para a gente trocar assim, presencialmente. Eu queria agradecer demais o Thiago, porque foi realmente essa exploração de amigo, né, aquela coisa assim. Então o Thiago não quer fazer uma palestra, não, gente, no último dia que ele tem em Maceió, que tá sol. E essa não foi nem na UNIT, né, na UFAL, assim, bem perto, um lugar, né, idílico, agradável. Aprazível. E ele aceitou, e eu queria agradecer demais. A gente chegou de sertão ontem à noite, então, de trabalho de campo puxado. E agradecer de novo, Thiago, pela participação, pela disponibilidade. E vou sentar e assistir. Obrigado. Eu depois fico bem. Se quiser ajudar, eu vou passar na frente da câmera, mas não dá. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu vou tentar falar devagar, porque eu tenho tendência para falar muito rápido, mas se não perceberem alguma coisa, digam. Em primeiro lugar, quero agradecer a apresentação da professora Juliana e agradecer o convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui.
porque já ouvi falar muito do que falo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer o espaço presencialmente. E então, essas primeiras palavras é então para agradecer o convite, que me deixa muito lisonjeado, acima de tudo. Mas agradecer também a colaboração do professor Walter e da professora Juliana ao longo, não agora desta semana, ao longo dos últimos anos, ainda antes da pandemia, em que vimos trabalhando em conjunto e desenvolvendo pesquisa, procurando também conhecer e abordar novos desafios, trabalhar coletivamente no sentido de buscar algo maior. E então é um prazer enorme estar aqui hoje, ou seja, não é de maneira nenhuma, é um prazer mesmo. Fazia toda a questão, aliás, até estar aqui a conversar com vocês, mais do que propriamente a fazer uma fala. Bom, e então, como foi dito, eu preparei esta apresentação, foi assim um pouco já a correr, mas eu acho que o conteúdo poderá ser interessante para a maioria de vocês. E eu baseei-me um pouco nas experiências que tenho feito a partir da inteligência artificial. O meu background, a minha formação é em cinema, tenho doutorado em Media Arts e pronto, tenho experiência profissional na área, não só do ensino, mas na área profissional, já enquanto diretor de som, realizador, diretor, aliás, etc. E então é um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver há algum tempo. No meu doutorado, eu optei por fazer um projeto artístico, porque havia essa possibilidade de nós desenvolvermos um projeto artístico, ou seja, investigação baseada na prática artística. Criar um projeto e, a partir do projeto, gerar a reflexão. Que é algo inédito, até mesmo no caso do português, não há muitas escolas a permitir fazer isso, mas é muito interessante. E então, durante o doutorado, eu desenvolvi duas obras. A primeira chama-se Retroinstalação e trabalha também o conceito de paisagem sonora e a utilização de um espelho, de uma paisagem projetada, de você projetado na paisagem, ou seja, uma série de conceitos que eu hoje não estou aqui para falar dessa instalação, que vou abordar muito. E depois, outra instalação que eu intitulei de Entre Tempos, que eu vou falar mais à frente e explicar, e é esse Entre Tempos, no fundo, que deu origem então a este trabalho que eu apresentei no Museu de Arte Contemporânea em Niterói, no Rio de Janeiro. Que é uma versão, digamos que, um upgrade, digamos assim, dos conceitos e a nível conceptual também bastante diferente, diria. Bom, mas como eu disse, a minha ideia hoje é falar um bocadinho sobre a inteligência artificial. Não vamos ter tempo para... Deixa-me só ver as horas que eu começo a falar e tens tempo. Fica à vontade, Tiago, fica bem à vontade. Sim. Eu não vou aprofundar a temática da inteligência artificial, não é isso que interessa hoje. Enfim, é algo que vocês podem explorar depois também na web. É apenas alguns conceitos e algumas hipóteses de discussão, não é? Mas, no fundo, o conceito de inteligência artificial surgiu, digamos assim, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi algo, parece que é algo muito recente, porque está na ordem do dia nos últimos meses, muito por conta do ChatGPT, etc. É só uma das ferramentas, há várias, não é? Mas é algo que já vem sendo discutido há muito tempo. Quando nós jogamos um jogo de xadrez no computador, há uma espécie de inteligência artificial, não é? O computador decide. Claro que aí falamos sobretudo do algoritmo, não é? Não é um tipo de inteligência artificial mais sensitiva, entre aspas, que o computador esteja a pensar realmente algo, é baseado num algoritmo, mas já temos aí algum tipo de inteligência artificial em que o computador antecede as nossas jogadas. O jogo do galo, por exemplo, não é? Ele de alguma forma percebe que, ok, agora não posso pôr aqui, vou pôr ali, etc. Ou seja, é um conceito já bastante enraizado. Mas podemos dizer que ao longo das últimas décadas, a inteligência artificial seguiu sobretudo 4 linhas de pensamento. Isso é bom para a reflexão. A primeira é sistemas que pensam como seres humanos, ou seja, o novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem, máquinas com mentes, no sentido total e literal. Eu diria que este conceito é talvez aquele que é mais explorado no cinema, na ficção científica, por exemplo. Se pensarmos no 2001 Odisseia no Espaço, por exemplo, temos um computador que passa a dominar a nave, não é? E que, ou seja, personifica o ser humano, não é? Enquanto ser com capacidade para refletir, para tomar decisões e tudo isso. O segundo é sistemas que atuam como seres humanos. E aqui podemos pensar no robô, por exemplo, não é? Ou então aquela réplica do ser humano, que agora eu não lembro do nome, mas que tinha uma face muito parecida, uma maneira de pensar, não sei se se recordam de ver esse
essa notícia, eu não me lembro do nome, acho que é da Arábia, já não me lembro. Ciborgue? Talvez Ciborgue, por exemplo, que é uma espécie de cyborg, não é? E é então a arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas. Seria a segunda linha de pensamento. A terceira, sistemas que pensam racionalmente, ou seja, o estudo das faculdades mentais sem o uso de modelos computacionais. E por último, os sistemas que atuam racionalmente, ou seja, a inteligência computacional, aliás, é o estudo do projeto de agentes inteligentes. Ou seja, a partir destes conceitos todos, podemos dizer que o primeiro grande trabalho reconhecido verdadeiramente como inteligência artificial foi realizado por Harold McCullough e Walter Pitts em 1943. De acordo com Russell e Norvig, eles basearam-se em 3 fontes: o conhecimento da fisiologia básica e da função dos neurónios do cérebro, uma análise formal da lógica proposicional criada por Russell e Whitehead e a teoria da computação de Turing. Esses pesquisadores sugeriram um modelo de neurónios artificiais no qual cada neurónio era caracterizado por ligado ou desligado. Desse modo, o estado de um neurónio era analisado como equivalente em termos concretos a uma proposição que definia o seu estímulo adequado. Ou seja, algo bem arcaico, mas já do ponto de vista conceptual, já bastante interessante. A partir daí, Alan Turing, em 50, apresenta uma visão completa da inteligência artificial no seu artigo Computing Machinery and Intelligence. Nas décadas de 50 e 60, John McCarthy, Ivan Minsky, Claude Shannon e etc. foram os principais idealizadores dessa época, tendo organizado um seminário de 2 meses em Dartmouth, em 56, com mais 6 participantes, que viriam a ser os principais pensadores durante essa década. Nos 20 anos seguintes, o campo seria dominado por pessoas e por seus alunos e colegas do MIT, Stanford e da IBM. Em 69, a Universidade de Stanford desenvolveu o programa Dendral para desenvolver soluções capazes de encontrar estruturas moleculares orgânicas a partir da espectrometria de massa das ligações químicas presentes numa molécula desconhecida. O Dendral teve importância para o desenvolvimento de programas inteligentes porque representou o primeiro sistema bem sucedido de conhecimento intensivo. A sua habilidade, no fundo, derivava de um grande número de regras de propósito específico, ou seja, todas as regras tinham um determinado propósito verdadeiramente já pré-estabelecido, ou seja, não se tratava propriamente do computador descobrir um caminho, eram caminhos que já estavam previamente estabelecidos, digamos assim. Em 81, os japoneses anunciaram o projeto Fifth Generation, um plano de 10 anos para montar computadores inteligentes por meio da utilização do Prolog. Em resposta, os Estados Unidos constituíram a Microelectronics and Computer Technology Corporation como um consórcio de pesquisa projetado para assegurar a competitividade nacional. Em ambos os casos, a inteligência artificial fazia parte de um amplo esforço, incluindo o projeto de chips e a pesquisa de interface humana. Nos últimos anos, houve uma revolução no trabalho da inteligência artificial, tanto no conteúdo quanto na metodologia, e é isso que nós assistimos hoje em dia. Não tanto apenas no conteúdo, mas até na própria metodologia, não é? A forma como a inteligência artificial está a ser utilizada. Nós hoje vamos falar no domínio das artes, mas podemos considerar que a inteligência artificial começa a ser utilizada no domínio da pedagogia, no domínio do dia-a-dia, da pesquisa, no domínio de uma espécie de... Eu vejo muito a inteligência artificial, vejo a GPT como uma espécie de máquina de calcular, não é? Em que nós é que fornecemos as coordenadas e ele ajuda-nos a resolver o problema, não propriamente como algo que, no fundo, vai resolver os problemas da nossa vida. Eu, no fundo, tenho sempre o cuidado de eu tratar bem e dizer, por favor, obrigado, porque nunca se sabe no futuro, podemos ser dominados. No Brasil, e eu achei isto interessante, ontem estava a fazer uma pesquisa, a preparar a apresentação, e encontrei isto em dezembro de 2019, o Ministério da Ciência, Cultura, Tecnologia, Informações e Comunicações abriu consulta pública para definir a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. Com isso, espera-se debater formas de potencializar os benefícios da tecnologia. Já no Senado há um projeto de lei que defende princípios para uma política nacional de inteligência artificial, o projeto de lei número 5/051 de 2019. Conforme o modelo de outros países, o Governo põe isso em pauta depois de aprovar o Plano Nacional de Internet das Coisas e a Lei Geral de Proteção de Dados. Na consulta pública, uma das questões a serem debatidas são as políticas necessárias para a qualificação de profissionais de setores afetados pela inteligência artificial.
Então eu diria que este é o principal debate hoje em dia. É de que forma é que a inteligência artificial vai mudar a sociedade, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, enfim, socialmente, não é? Que alterações é que ela efetivamente vai trazer? E acho que é um debate que nos interessa a todos verdadeiramente. Não é? Bom, mas o que eu vou falar hoje, isto foi só uma pequena introdução para perceber que a inteligência artificial não é uma coisa recente, apesar de estar na ordem do dia há pouco tempo. É algo que já vem sendo trabalhado, desenvolvido, aprimorado, aperfeiçoado há várias décadas, não é? Nós não chegamos a esta fase que nós temos hoje em dia assim de uma maneira momentânea, algo que aconteceu com muita pesquisa, com muitos testes, muitas evoluções, e neste momento então chegamos a uma fase a uma nova fase, digamos assim, da inteligência artificial. Em primeiro lugar, e falando da criação artística e da inteligência artificial, o que se percebe é uma crescente dificuldade à medida que os aplicativos de computador se tornam cada vez mais poderosos e amigáveis, de saber discriminar entre a contribuição original de um verdadeiro criador e a mera demonstração das virtudes de um programa. Este acho que é o principal ponto e aquele o primeiro que nós devemos ter em consideração. Nesse sentido, assistimos hoje a um certo degringolamento da noção de valor, sobretudo em arte. Os juízos de valorização se tornam frouxos, ficamos cada vez mais condescendentes em relação a trabalhos realizados com mediação tecnológica, ou seja, deixamos de alguma forma impressionar mais facilmente, porque não temos critérios suficientemente maduros para avaliar a contribuição de um artista ou de uma equipa de realizadores. Ou seja, quando nós não percebemos muito bem o mecanismo, não sabemos o que é que houve mediado, qual é que foi o grau de envolvimento do próprio artista, é difícil nós avaliarmos a obra do ponto de vista conceptual, muitas vezes. E esse é um dos principais desafios. Ou seja, a minha opinião em relação à inteligência artificial na criação artística é que ela é uma ferramenta que deve ser utilizada, pode ser utilizada, pode ser potenciada, mas, por exemplo, interessa também perceber quais é que são as motivações do autor, ou seja, do criador, do artista. Não é? Quase o exemplo da máquina calcular, no fundo. Não é? E então, como consequência, a sensibilidade começa a ficar envoltada, perde-se o rigor do julgamento e qualquer bobagem nos excita, desde que pareça estar up-to-date com o estágio atual da corrida tecnológica. Para além das tendências mais confortáveis da tecnofilia e da tecnofobia, o que importa é politizar o debate sobre as tecnologias, sobre as relações entre a ciência e o capital, sobre o significado de se criar obras artísticas com pesado de mediação tecnológica. E acho que essa é a grande discussão agora no momento. Para realmente fazer arte, a inteligência artificial precisaria ter autonomia suficiente para estabelecer seus próprios critérios estéticos, sem qualquer interferência de um humano, e fazê-lo sem que isto seja subjugado a outros propósitos. Isto foi escrito em 2017, um pouco antes de algumas das tecnologias que nós temos utilizado hoje em dia, e colocam um pouco em perspectiva esta citação. Coloquei propositadamente, para no final também tentarmos perceber se ela faz sentido ou se continua a fazer sentido. Pronto, então a junção entre arte e inteligência artificial é uma certeza nos dias de hoje. Temos desde inteligências artificiais usadas como ferramentas por artistas, até aquelas que criam obras sem que haja praticamente nenhuma interferência humana. A mim interessa-me mais o primeiro caso, se bem que nesta instalação eu até acabei por explorar o segundo, mas é aquele que me interessa explorar mais. Os exemplos são muitos e em áreas bastante diversas do mundo da arte, como a música, o cinema e as artes visuais. Bom, no campo da música há uma série de ferramentas de inteligência artificial que permitem criar música, né, por alguém que não perceba de música, ou seja, que não saiba ler uma partitura. E aqui não estou a falar de MIDI, estou a falar realmente de dar meia dúzia de coordenadas no computador criar. Como é que ele vai criar essa música? A partir das informações que lhe foram dadas. Não é? Nós temos que ter noção que quando nós estamos a escrever algo numa inteligência artificial, como é o caso do ChatGPT, se eu perguntar ao ChatGPT quem é que é o Nelson Mandela, ele dá uma resposta, a resposta está errada. Se eu o corrigir, ele não vai voltar a dar aquela resposta errada, porque ele tem essa capacidade de aprender. E acreditem que não é incomum ele dar respostas erradas, principalmente quanto menos conhecida for a pessoa. Não é?
Tenho colegas que já fizeram o teste, quem é que é Tiago Fernandes, ou Paulo Cunha, ou não sei o quê, e ele dá respostas meias certas, meias erradas. Mas nós temos a capacidade de perceber que está errado. O grande problema é quando nós perguntamos algo que nós não temos a capacidade de perceber se está correto ou se está errado. Não é? Quando, sei lá, vamos fazer um trabalho académico ou qualquer coisa e confiar cegamente naquilo que está escrito. Não tem como, não é? É sempre necessário validar, por mais que eu possa acertar. Mas nesse caso, e falando em concreto do ChatGPT, o que me deixou mais impressionado quando eu usei a primeira vez a ferramenta foi até a capacidade criativa do bot, vou chamar-lhe assim. Não é? É uma página online, tem lá um bot. Porque, sei lá, houve um momento em que eu pedi para ele criar uma história de uma menina ucraniana que perde os pais, enfim, estava a ler uma notícia sobre a guerra da Ucrânia e comecei a escrever algumas coisas. E ele criou uma história primeiro, muito bem escrita, do ponto de vista formal, ou seja, com vírgulas no sítio, tudo direitinho, bons adjetivos. E criou essa história toda, com o local onde a menina vivia, uma cidade pequena na Ucrânia. Os pais morreram na guerra, disse ele, na Ucrânia. A seguir ele disse que a menina, porque eu pedi para ela ter o superpoder, ele disse que a menina tinha o superpoder de parar o tempo. Ok, não é nada inédito, não é? Já na mendeira, etc. Parar o tempo. E depois eu comecei a me entusiasmar e comecei a dizer, ok, depois os pais foram mortos, não é? Eu perguntei sobre isso. E ele diz, sim, os pais foram mortos, entretanto, ele queria um twist, ele diz, entretanto, afinal o pai não estava morto. E a menina, para poder ver o pai pela última vez, tinha que fazer uma coisa cruel, tipo matar uma pessoa, algo assim do género. E ela ficou muito hesitante, porque ela era boa, não é? Uma criança muito pura. Mas para conseguir ver o pai pela última vez, ela decide, então, ou seja, ela até fez parte de uma coisa e queria um twist, no final. Pronto. E depois a seguir eu pedi-lhe, ok, agora quero desenvolver mais a história. Ele desenvolveu, quero colocar mais pequeno, mais pequeno. Ou seja, aí é que verdadeiramente fiquei impressionado. Porque eu perguntar quem é o Nelson Mandela, o Francisco Adolfo, quem é que é, sei lá, qualquer pessoa. Lampião? Sim, quem é o Lampião. Quer dizer, é muito parecido com fazer uma pesquisa no Google. Até aí eu consigo ir, não é? Fazer uma pesquisa, ter uns resultados, a partir dos resultados filtrar e apresentar um resultado. Ok, é mais tranquilo. Agora, eu pedi para ele contar uma história e aquilo fazer sentido, não ser uma coisa. Claro, dá para perceber colagens, ele vai buscar os nomes possivelmente a bases de dados com nomes ucranianos. O poder da menina, há super-heróis que têm esse poder de parar o tempo, não é? Ou seja, também foi buscar isso. Agora, aquela parte final, digamos, isso já é uma coisa mais elaborada. Essa foi a coisa que experimentei, é engraçado. Dizer por cima é gratuito, mas tenham a noção que estão a ajudar a desenvolver a máquina, não é? Por isso, se for contra a inteligência artificial, é melhor não fazer. Tá? Pronto, e então, como eu estava a dizer, pronto, eu trouxe alguns exemplos. Alguns, se calhar, vocês já conhecem. Não sei se ouviram falar deste filme, do Sunscreen, alguma vez. Pronto, é um filme em que o argumento, ou seja, como é que nós usamos argumento? O roteiro. O roteiro, exato, é isso. Em que o roteiro foi escrito por inteligência artificial, todo, na íntegra, e foi identificado por Benjamin. O nome foi colocado Benjamin, não é? E então, ao vermos a ficha técnica da curta-metragem Sunscreen, pode achar que se trata apenas mais de um filme de ficção científica. O diretor dirigiu apenas 20 curtas, mas aqui o grande interesse do filme é que o roteiro foi feito então com inteligência artificial, tá bem? Só para ter um exemplo no caso do cinema. Poderia ser feito pelo ChatGPT, por exemplo, tá bem? Poderia ser a ferramenta utilizada. Após a elaboração do curioso roteiro por Benjamin, que não sofreu nenhuma alteração, Sharp teve a chance de usar todas as 48 horas para gravar o filme. Isto porquê? Porque ele fez este filme no âmbito daqueles concursos, mas enfim, sim, pode ser concurso. 48 horas para fazer um filme, desde criar o roteiro, filmar, editar, etc. Então ele pensou, bem, 48 horas, se o computador criar o roteiro, em 2 minutos, eu tenho 48 horas para filmar e para editar. E foi neste contexto, está bem? Que foi utilizado.
Todos acharam divertido estarem a gravar de acordo com o que o computador mandou, não é? Benjamin deu até a intuação e o comportamento que os atores tinham que adotar. Ou seja, estamos a falar de algo. O resultado aparentemente foi aprovado pelo festival, que considerou Sandspring um dos melhores produtos apresentados no desafio. Entretanto, especialistas em cinema criticam a qualidade da curta-metragem por ter alguns diálogos soltos e situações sem conexão com o todo. Ou seja, há aqui ainda várias coisas a melhorar. Bom, foi utilizado neste filme. Outros exemplos que eu me recordo da utilização, assim, mais ou menos no mesmo contexto, eram livros infantis, desde imagens geradas por inteligência artificial, e há vários livros já escritos por inteligência artificial, estou-me a lembrar de 2 ou 3, são escritos na íntegra, não é? Ou seja, os autores dão algumas coordenadas e eles escrevem o livro todo. Estão a ver no eBay, se vocês pesquisarem, vão encontrar coisas. Depois, eu trouxe uma exposição que teve em 2020, ou seja, já foi há algum tempo, da Kátia Will, uma artista brasileira, e que também utilizou a inteligência artificial, neste caso para interagir com o fluidor, com o visitante, não é? Em que ela tinha as obras e a partir da inteligência artificial era possível detectar as expressões do visitante e perceber se ele ficava impressionado, se estava a sorrir, se estava mais triste, e a obra ia mudando conforme o que o visitante deixava transparecer. É um exemplo de utilização da inteligência artificial em direto, em tempo real, okay? Em que, diferente do outro, não é? Em que, de alguma forma, a inteligência artificial detecta, se relaciona com o ser humano em tempo real também, não é? E vai modificando a obra, que é algo que também acho pode ser algo muito interessante para explorar dentro da criação artística. Ou seja, sei lá, usar a luz do dia para alterar, por exemplo, nós temos uma projeção de um filme numa sala fechada e a partir da luz do dia conseguir, por exemplo, mudar a cena do filme para a cena que está nesse momento. Sei lá, agora estou a divagar, mas coisas desse género, está bem? Acho que é algo que também tem muito potencial. O projeto passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, no Museu de Artes aqui em São Paulo. Tem 15 obras, entre pintura e outras coisas. E ela diz o seguinte: sempre quis que as imagens saltassem da tela, que ganhassem o espectador. Vinha, desde 2016, fazendo este movimento com as cores contrastantes, mas quando comecei a pesquisa com os materiais reflexivos nas telas, vi que a incidência da luz em superfícies drapeadas era diferente e bem interessante. A partir daí comecei o desenvolvimento das peles feitas da mistura do látex com o tecido e esta pesquisa evoluiu para as esculturas de parede, ainda sem movimento. Em 2018 comecei a introduzir robótica e inteligência artificial nestas mesmas estruturas para que o movimento fosse possível. Vamos a falar aqui, já tem um novo tipo de mediação. Esta capa da revista The Economist de julho de 2022 foi criada com inteligência artificial, ou seja, a imagem que está ali, toda a capa nos graus. Aqui vemos mais no contexto do design, ok? A ferramenta que eu usei para esta exposição é usada, por exemplo, quando você não tem a versão paga, que por acaso deixa de ficar disponível há um dia, acho que é um dia ou dois, a versão gratuita, peço desculpa, a versão gratuita, você vê as conversas dos outros utilizadores. E eu diria que 60% dos pedidos feitos ao bot, não é, eram de criar logotipos, por exemplo. Ou seja, muita gente estava a utilizar a ferramenta. Sei lá, tinha um pequeno negócio e criava um logotipo. Com bons resultados. Depois, o teatro de ópera espacial foi o vencedor do prémio Colorado State Fair de Arte Digital, que também foi criado totalmente em inteligência artificial. É interessante o resultado final, é muito interessante. Eu gosto bem desta estética. O videoclipe dos Linkin Park, que é em jeito de homenagem ao Chester Bennington, que era o último vocalista que faleceu já há uns anos, não é? Eles usam também a inteligência artificial na realização do videoclipe. Ou seja, não temos propriamente um resultado final muito delineado, muito perfeito, é assim um pouco mais tosco, mas que eu acho interessante no igual. Bom, e depois eu trouxe este autor, achei piada, que ele pegou aí momentos marcantes da Bíblia, etc., da história, e fez selfies, não é? Neste caso, Jesus, não é? Mas ele tem aqui outras coisas giras.
com a mesma ferramenta. Este eu deixei para o último porque ele usou a mesma ferramenta que eu utilizei para criar a minha instalação. Mas ele tem aqui coisas. Às vezes estão. Tá. Então aqui, a última ceia, por exemplo, não está engraçado. Dá para pôr grande. A última ceia, Napoleão Bonaparte, por outro lado. Cleópatra. Também está a giro. E este acho que é do planeta dos macacos. Jovens das cavernas, por aí. Pronto, só para perceberem as potencialidades também da ferramenta. Eu usei um bocado no mesmo contexto do Duncan Thompson, que é um artista britânico. Bom, ok. Depois desta introdução, das ferramentas, de tudo isso, eu vou falar agora especificamente de entretempos, que é este trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos e que tem, neste momento, 3 instalações. A primeira começou então a ser delineada no doutoramento em Media Arts e, no fundo, eu queria algo que misturasse o passado, o presente, o futuro, em que o presente fosse representado por sons, por paisagens sonoras do presente, o passado por imagens de arquivo, a tal memória que nós já fomos debatendo, e o futuro a partir de criação artística. Nessa primeira instalação que eu comecei a desenvolver ainda no período da pandemia, não foi possível concretizá-la fisicamente, e eu comecei a pensar na possibilidade de transpor a experiência, a exposição, para uma galeria virtual online. Isto foi bem no início, ainda antes, depois de se tornarem bastante, enfim, difundidas, não é? Foi mesmo, ainda não estávamos propriamente em pandemia, mas já estávamos prestes a fechar, etc. E então comecei a pensar nas potencialidades que poderia ter também. Então criei uma sala virtual, 360, a partir de uma maquete, esta é o cartaz, está mais para a frente, aqui. Criei esta espécie de sala virtual, em que o fruidor, eu gosto de usar o termo fruidor, não é? Alguém que vai fluir na experiência, colocava os óculos de realidade virtual, os outros computadores, que era a condição obrigatória, e conseguia movimentar-se por um espaço que estava um bocadinho mais bem acabado. Em que, do lado da parede, tinha imagens do passado, a partir de um filme gravado na Covilhã, na Serra da Estrela, no Super da Serra da Estrela, em 1921, ou seja, há 100 anos atrás, há 102 já, anos atrás, e do outro lado tinha criações feitas por um artista plástico chamado Pedro Cordeiro, daquilo que ele idealizava daqui a 100 anos, ou seja, como é que ele achava que a cidade poderia estar. Eu acho que esta parte pode ser interessante para vocês porque é sobretudo a partir de edifícios, então eu acho que é interessante trabalhar um bocadinho a partir daqui. E então, houve uma preparação entre 16 de julho de 2019 até à concretização, foi 22 de maio de 2020, ou seja, toda a concepção, a parte de programação, eu nunca tinha feito 3D, então também tive que aprender essas coisas. O filme utilizado foi este aqui, Ideia Industrial Pitoresca de Sérgio Rocha, de 1921, foi Tudo Costa de Macedo. É um registro assim bem tranquilo da cidade, com imagens das fábricas, do dia a dia dos habitantes, automóveis, enfim, uma coisa muito pouco despretensiosa, está bem? Dentro desse contexto. E então, eu fui buscar esta imagem da estação de Boias, podemos ver no passado, e um registro do presente, que eu fiz só para documentar. Se repararmos, o edifício mantém-se mais ou menos da mesma forma, não é? Apesar das obras de ordenamento. Este arco aqui faz parte do edifício da Universidade da Beira Interior, hoje em dia é utilizado como ligação entre duas partes do edifício, e também se mantém mais ou menos no mesmo estado. Uma fonte, na cidade, uma fonte, que curiosamente é uma fonte que não tem água, mas pronto. Depois a Capela da Santa Cruz, que é uma capela, um símbolo religioso, mas vai mais além do que isso, não tem à noite, por exemplo. Foi utilizado para a cerimónia dos finalistas, ou seja, tem também uma importância do ponto de vista académico, digamos assim, de celebração no final do curso. Pronto, o registro foi feito já durante a pandemia, não dá para perceber pela máscara. Fiz os registros sonoros de todas estas paisagens, na atualidade, no caso em 2020 e
2020. Para fazer a captação de som, eu aqui não vou alongar muito, mas utilizei uma dupla captação em estéreo, que envolvia a técnica de XY, em que dois microfones são posicionados desta forma, a um ângulo de 90 graus. O objetivo do estéreo é sempre simular a escuta humana, com o ouvido esquerdo e direito, termos uma paisagem sonora mais rica, em que os sons se posicionam mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. E então o que eu fiz no fundo foi duplicar de forma a poder captar este sentido, não é? E este sentido quase como se fosse um futuro e um passado também. Okay? E foi assim uma coisa bem imersiva, é bem interessante o resultado final. Para o futuro, então, o Pedro Cordeiro, que é o artista plástico que trabalhou nessas imagens, aqui vemos várias fases do processo. Ele começou com o esboço, depois passou para o desenho digital, fez algumas experiências, foi um processo ainda demorado, e até que chegámos a esta estética aqui. Ou seja, em que ele, a partir de 3D, criou uma espécie de circuitos, não é? No caso da linha do comboio, nos edifícios que iam sempre para o sol, quase como se fossem raízes dos edifícios, e colocou uma redoma de vidro à volta. Esta ideia de preservação, de termos que proteger o património, etc., eu faço com que ele me disse, acho que deve ter, eu tentei ter um mínimo de diferença, ou seja, eu disse, não, convidei-te para colaborares comigo, mas tu é que decides, não é? Porque às vezes, será que devia ter ovnis, ter carros voadores? Não, e ele depois de refletir muito, ele disse, não, eu vejo um futuro sem gente, vejo sem pessoas mesmo, tem uma visão um bocado assustadora, mas é a visão dele, E ele então aplicou desta forma. Aqui o arco, não é? Também. Aqui a fonte. É sempre esta ideia de chip, quase, de circuitos, assim, uma coisa bem digital também. E por último, aqui então a capela, não é? Mantém apenas, enfim, a ideia é ser vida, não é? Tudo aquilo que está à volta do edifício. Ele teve aqui alguma preocupação também do ponto de vista da perspectiva para que a experiência também funcionasse bem no espelho, não é? Ou seja, do passado e do futuro. Mas houve um processo que eu não vou entrar em detalhes, de pós-produção de imagem, de som. No som eu tentei mexer o mínimo possível. O que eu fiz foi gravar muitas horas e depois tentar encontrar os momentos que eu achava mais interessantes. Por exemplo, na estação de comboio, temos o som do comboio, da voz da pessoa a dizer que o comboio vai sair dentro de instantes, temos o barulho do comboio a passar, temos trabalhadores que estavam a trabalhar na estação de comboios a conversar sobre o dia-a-dia deles. Ou seja, foi sobretudo fazer, enfim, escolher excertos que fossem interessantes do ponto de vista sonoro e representativo da qualidade. A maquete em 3D foi desenvolvida no Blender, foi no cinema 4D. Depois da sala virtual utilizei outro software para criar a sala, as texturas, o ângulo também. E tinha este aspecto. Quando entrávamos era isto que aparecia, uma espécie de projeção, não é? Em que nós líamos as instruções, conseguíamos movimentar-nos. Eu hoje por acaso não trouxe. Conseguimos movimentar quando tinha uma porta, só tinha uma porta na sala, permitia avançar, não dava para voltar a todas as experiências. Pronto. A partir daqui, eu fiz uma apresentação física da instalação em 2021, no ano em que fez 100 anos a rodagem do filme, e nós organizámos um evento para comemorar o fundo do autor e o filme, e então fiz a apresentação física e aí tive a oportunidade de testar outras coisas, fiz novos registros, o sistema de som também já fisicamente, sem necessidade dos espectadores, e então foi apresentado na tinturaria, uma galeria da cidade, e foi muito interessante também para consolidar a obra, do ponto de vista da materialidade também, poder perceber como é que ela funcionava em contexto real. Uma coisa que eu costumo fazer sempre é fazer alguns questionários para tentar perceber de que forma é que a pessoa se sentiu a ver o projeto, enfim, sugestões, coisas que eu acho importantes para solidificar também o trabalho. E então, agora, este ano, em 2022,
2023 surgiu o convite para fazer esta intervenção mais a partir da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu pensei, mas eu também não queria fazer, exato, eu não queria fazer a mesma coisa, queria que houvesse uma evolução, e foi aí que eu achei que introduzir a inteligência artificial para o futuro poderia fazer sentido, uma vez que estamos a trabalhar o futuro, a inteligência artificial passará de certeza pelo nosso futuro, não? Então achei, por que não envolver, também, também tinha a vontade de experimentar a tecnologia, e então foi quase que juntar o útil ao agradável, e eu achei, não, acho que é realmente importante trazer para aqui. E então, a partir daí, eu comecei primeiro a pensar num filme que eu pudesse utilizar para tratasse a cidade, que pudesse, de alguma forma, servir como objeto de memória do passado, e então cheguei ao filme Rio 40 Graus, de 1955, do Nelson Pereira dos Santos, que apesar de não ser da época do cinema mudo, enfim, a construção da paisagem sonora da cidade alterou por completo. Até porque era um filme dobrável, ou seja, também não era um filme que fez registro som direto propriamente, foi trabalhado em pós-produção. Tudo bem. A partir do filme, eu fiz a seleção, sobretudo, de pontos turísticos, ou seja, de pontos que, de alguma forma, qualquer pessoa que vai ao Rio de Janeiro, de alguma forma visita. Então tem o Corcovado, aliás, o primeiro é a Praia de Copacabana, aqui vemos esta imagem do filme, os banhistas. O segundo é o Pão de Açúcar, uma família do Pão de Açúcar, com a paisagem ao fundo, com a zona sul do Rio de Janeiro. Depois o Museu Nacional, com a parte da Boa Vista, se não estou a parte da Boa Vista. E tem aqui a estátua do Dom Pedro II. Este museu abriu há pouco tempo, há cerca de 2 anos. E este aqui interessava particularmente porque houve uma alteração do ponto de vista arquitetónico, ele ardeu, e também interessava captar muito essa paisagem sonora. O Maracanã, claro, também era um dos pontos que eu achei que era importante tratar, e o Corcovado, que ficou para o final, que é, digamos, o cartão postal da cidade, e de alguma forma também não queria deixar de fora. Bom, a partir das imagens do passado, a instalação foi preparada, diria que 60% ainda em Portugal, antes de ir para o Brasil, ou seja, a parte do futuro foi toda trabalhada lá. E então eu decidi utilizar. Peço desculpa, ia saltar esta parte. Os registros sonoros da cidade foram feitos em cerca de 2 dias, ou seja, eu aterrei no Rio de Janeiro, sábado, domingo e segunda estive a fazer os registros durante o dia todo, ou seja, foi mesmo. Fiquei como um arquivo de paisagens sonoras da cidade. Aqui na praia de Copacabana, foi o primeiro, até porque estava próximo do local onde estava a dormir. Foi muito interessante, porque sem contar, apanhei. Isto de gravar paisagens sonoras é sempre uma experiência muito surpreendente. Então apanhei uma manifestação pela educação em autismo, ou seja, ensino especial. Apanhei música na praia, sequência do Lagozinho, CT, ou seja, foi assim uma experiência muito engraçada. E depois passei para o Pão de Açúcar. Aqui no Pão de Açúcar estava um dia assim, estava mau tempo, estava vento, mas também há algumas comunidades interessantes, porque pela proximidade com o Santos Dumont, do aeroporto, havia aviões a descolar, a aterrar, coisas que não existiam, por exemplo, no filme do Nelson Pereira dos Santos, pelo menos como foram registradas. Depois, no Museu Nacional, aqui foi muito interessante, porque foi muito diferente daquilo que eu tinha imaginado, porque tem muita natureza à volta, eu não fazia ideia do entorno, não sabia que estava dentro de um parque, não é? Então tem muito som de pássaros, tem a música dos tribalistas, porque estavam a senhora a vender comida ali perto, enfim, coisas que fazem para helicóptero, a voar, toda a hora, enfim, só para ficarem uma ideia. Depois no Maracanã também foi interessante, porque tinha o som do trânsito, mas tinha também uma coisa que eu achei muito interessante. Pássaros no interior enfim, nas galerias do Maracanã, aqueles pássaros semi-exteriores, e havia muita reverberação dos pássaros, ou seja, tinham-se os pássaros a reverberar. Foi interessante, nunca na minha vida imaginei que iria ao Maracanã e que eu iria ao som do pássaro. E por fim, eu não pus aqui nenhuma, pronto, não faz mal, não pus no Corcovado. No Corcovado o que é que eu tinha? Sobretudo turistas. A pedir, tira foto, por favor, tira uma foto. Destrói completamente a paisagem visual e disse, vim aqui para ver a vista.
E é horrível porque você não se consegue concentrar. É uma coisa dos tempos, não é? Mas que nos deve deixar a todos a pensar: será que nós queremos que alguém que visite Maceió vá para não é? A cidade? Porque eu imagino quem é daqui, alguns de vocês não são, mas que gostam da cidade, porque eu gosto da minha cidade. Será que eu quero que os turistas passem por esta experiência de chegar aqui e quando vão usufruir da vista tenham tanto ruído que não conseguem concentrar-se, saltar ali um bocadinho? Mas é um bocado isso que acontece, não é? Então é assim uma coisa que eu mais ou menos imaginava, mas foi assim muito mais violento do que aquilo que eu esperava. Bom, para o futuro, há várias ferramentas também de inteligência artificial com imagem, há muitas mesmo. Eu testei várias, testei imensas, até para decidir qual é que me interessava mais. E esta foi a que eu gostei mais e foi aquela que foi utilizada para as imagens do lado das selfies nos vídeos. É uma ferramenta que é de um laboratório de investigação independente, não é? E que então, no fundo, de acordo com o próprio site, and expanding the imaginative powers of the human species. Okay? É isso que eles dizem. A partir daí, eu comecei a fazer alguns testes. Como? Comecei a fazer testes em que eu era o mediador e dava informações à inteligência artificial para criar as imagens. Os chamados prompts. Quase como se fosse uma linha de código, não é? E então o que é que eu escrevi? Isto já é uma evolução, fiz muitos testes e tal, e pronto. E cheguei à conclusão que separar por ponto e vírgula, colocar em inglês, era melhor, que ele interpretava as escalas de plano, então comecei a introduzir. Então o primeiro que eu escrevi foi Site Maracanã Stadium Rio de Janeiro. Parked cars, day, dust, cloud, play, concrete structure in the background, no people, future e cyberpunk. As duas últimas era para ter a estética que eu pretendia do futuro, não é? E ele criou isto aqui, a primeira imagem. Se vocês, não sei se ainda se recordam da imagem do filme, eu fiz mal de não ter lado a lado, mas é este aqui, ok? Isto sem ele ver a imagem, não é? Só a partir das mesmas imagens. Aquela imagem foi sem dar o input da outra? Sem dar o input da outra. Está bem? Só texto. Está bem? Só texto. Atenção, é óbvio que eu quando crio, ele dá-me 4 alternativas de software. Vou chamar de software, não é um software, mas vocês percebem, é um bot, mas vocês percebem a ideia. Ele dá-me 4 alternativas e eu escolho normalmente em termos de escala a que está mais próximo. Porque ele deu, por exemplo, deste lado, deu outro deste lado. Enfim, eu escolhi a que estava mais ou menos no enquadramento. Mas não houve nenhum input de imagem, é aqui destes. Zero, está bem? Só texto. E atenção, aqui também já estamos a ver uma versão aprimorada. As primeiras não correram mais, né? Eu fui introduzindo palavras, dia, colega, mas ficou bem. Aliás, eu até gosto mais deste resultado esteticamente do outro, que eu já vou explicar porque é que usei os da técnica. Está bem? Depois, o do Museu Nacional é o da direita. Eu para esse escrevi State de Dom Pedro II do Rio de Janeiro, Garden with People, Day, Sign, Bus, Passing, from Facade National Museum of Rio de Janeiro, the background, future cyberpunk. Normalmente eu coloco por camadas. Começo por aquilo que está mais à frente e vou andando para trás. Percebi que essa era um bocado a lógica da inteligência artificial. E ele deu-me esta imagem. Eu não vou ler os pontos das outras, mas aqui na esquerda temos o da praia de Copacabana. Uau! E aquele da direita o Cristo Rei, está bem? Mas foi mais ou menos as mesmas coisas, ok? Eu acho que é um resultado bem impactante e bem potente, tendo em conta que eu só escrevi Future e Cyberpunk e ele vai buscar tonalidades que me fazem lembrar o Mad Max, por exemplo, não é? Assim, uma estética bem a partir de obras, enfim, até se calhar não sei, há várias influências que eu consigo descortinar ali, está bem? Pronto, mas eu comecei a pensar, achei isto muito interessante, a instalação estava praticamente, depois de fazer imenso, eu criei cerca de 350 imagens mais ou menos de teste, não é? Até chegar ao resultado final. E eu cheguei à conclusão de que isto não era exatamente o que eu queria, porque no fundo quem estava a fazer uma grande parte do processo era eu. Pode dizer, mete isto, mete aquilo, dia, sol, tanto. E então comecei a pensar se havia outra forma de conseguir dar uma jornada em que
efetivamente houvesse uma interpretação da máquina. Exatamente o mesmo que eu fiz com o meu colega, o artista plástico. O meu colega, enfim, com a pessoa que trabalha comigo. Que foi, dei-lhe as imagens do passado e a única coisa que eu lhe disse é: eu quero que cries algo daqui a 100 anos, no futuro. E acabou. E o meu processo acabou aí, foi-me embora, ele ficou meio ano a trabalhar naquilo. Olha, pega, e aqui eu queria algo parecido, porque eu queria efetivamente ter aqui uma noção de sensibilidade de coisa na máquina. E então, depois de pesquisar, de fazer experiências, de tentar dar a volta ali àquilo, eu percebi que se eu carregasse a imagem para um determinado link, se eu a colocasse online, eu conseguia dar aquele link como referência à máquina. E ela olhava para a imagem e depois o link, depois aqui eu escrevi, foi isto. Em todas. A imagem, pronto, o link. Transform into dystopian future. Ponto. Ponto final. Só mais nada. Para total liberdade, companheiro, cria o que tu quiseres. É esse o objetivo. E a partir daí, eu pessoalmente gosto mais do resultado estético das primeiras imagens, mas conceptualmente não era aquilo que me interessava, não é? E então fiz testes, até que chegámos então a estas imagens. A primeira da praia de Copacabana. Estas ainda não são os finais, está bem? São apenas algumas experiências que eu fui fazendo com alguns finais. O segundo, o Cristo Rei. Esta imagem eu vou entrar na instalação, porque era diferente, eram duas crianças que estavam. Este aqui no calçadão também, em Copacabana. Acho engraçado, não é que este fato deve estar com calor. Depois, aqui do Museu Nacional. Aqui uma série de experiências. Eu lá sempre nesta opção 4 imagens e depois nós escolhemos se queremos fazer uma upscaling da imagem 1, se queremos que eu faça mais variações. Enfim, é um ciclo infinito. Não acaba, não é? Ele vai sempre adicionando coisas, alterando, etc. Esta do Maracanã, eu gosto muito deste, é mesmo assim muito futurístico. A própria. Como é que ele consegue dar esta ideia de algo futurístico? Sobretudo a partir da inserção de neons, da própria cor, não é? Da própria fotografia, da luz, etc. E depois de uma coisa que eu achei muito interessante: ele não sobrevive sem humanos. Mesmo quando as imagens não tinham humanos, ele tinha sempre um humano. Eu cheguei a fazer o teste de escrever no human, no characters, no, e ele punha sempre humano. Parece que tem um grau de dependência com o ser humano. E acho que também que é uma ferramenta fácil para ilustrar ideias de futuro, não é? Porque ele mete fatos futurísticos, penteados, etc. E a partir do ser humano, mas não deixa de ser curioso, não é? Como é que há esta dependência do ser humano. Aqui mais algumas experiências. Pronto, e estes são os resultados finais e aqueles que foram utilizados na instalação. Eles depois foram adaptados em termos de proporção, mas Copacabana, pronto, aqui o Woody, aqui o Pão de Açúcar. Aqui eu achei muito interessante porque ele inclusive dá algumas potencial narrativo, não é? Na primeira imagem nós temos 3 pessoas, na segunda só estão 2. O que aconteceu com outra pessoa? Ele está com máscara. O cenário apocalíptico, ou seja, até do ponto de vista narrativo, ele introduz aqui questões que eu acho interessantes. Foi uma das coisas que os visitantes em Niterói, no Rio de Janeiro, mais acharam interessante. Foi, mas porquê que ele tirou uma pessoa? Não é? Porquê? Qual é que é a explicação? Aqui da estaca, lá está, ele sempre a ter uma pessoa, a estaca está lá atrás, não é? E ele mete outra pessoa aqui à frente, não é? O mato, a luz, etc. Mas a fachada não é exatamente igual, mas pronto, é a minha estaca, aliás, desta maneira. Este aqui, para mim, é uma das minhas preferidas, a do Maracanã, tem ali aquela criança com mochila, acho bem forte. E a fachada do estádio, não é? Mantém algumas linhas, apesar de não fazer. É curioso porque na imagem que eu escrevi, apenas ele até foi mais rigoroso com a arquitetura do edifício. Preservou aquela. Eu não sei o termo, preservou aquela curva. Aqui nem tanto. E por fim, a do Cristo Rei, que é uma das mais fortes, eu deixei para o fim. Bastante. Essa é muito importante. Eu até tive um bocadinho na dúvida se usaria esta imagem ou não. Sim. Enfim, é um símbolo católico também. Mas, enfim, não fui eu que fiz, foi
Bom, estas são algumas imagens da própria apresentação. Aqui dá para ver, foi construída uma sala preta, porque o MAC é redondo, não dá para materializar a instalação. Então teve que ser construída uma sala, toda escura, dois projetores e tal, o som, todas essas coisas. E teve 3 dias, ou seja, na semana passada, terça, quarta e quinta, e na quinta-feira eu fiz um pouco esta apresentação que fiz agora para vocês, mas só em relação à instalação, conceptualmente. Correu, fiquei bastante satisfeito, o resultado final do ponto de vista visual, sonoro, mas também das questões que suscitou para mim. A parte mais interessante foi realmente a apresentação no último dia e poder conversar com os visitantes. Fiquei muito contente com pessoas de Niterói que foram, por acaso, estavam lá no MAC, não foram por minha causa, mas estavam lá no MAC e que, enfim, gostaram e acharam interessante. Inclusive, o senhor era engenheiro informático, então estava mais familiarizado com a tecnologia, não fazia ideia que estava a ser utilizado para questionar coisas, não é? Para apontar novas possibilidades. E tudo isso. Então, isto para dizer o quê? Do ponto de vista conceptual, eu acredito que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta importante, não apenas para utilizar na própria obra, mas até como forma de trabalho. Não é? Por exemplo, eu não sei desenhar, não tenho qualquer aptidão para desenhar, e pode ser uma boa ferramenta para eu construir maquetes, para, enfim, até para a própria planificação da obra. E pode, neste caso, ser também um mediador ou até ser, enfim, algo que vai criar um universo visual, como é o caso que estabeleci o sonoro, ou criou um universo visual. Aprendi que há 2 modalidades distintas, não é? Uma a partir de prompts textuais, em que eu dou o texto ao bot, não é? E ele cria a imagem, e uma a partir de, sei lá, de imagens, de suportes visuais que ele vai interpretar à maneira dele, a partir das pistas que nós damos, não é? Que é assim que, no fundo, me interessou aqui, sobretudo. Eu acho que há um caminho longo a percorrer ainda. Acho que é importante que nós, desde o primeiro momento, estejamos com estas novas tecnologias. Eu, pelo menos, tenho esse pensamento, porque eu sou professor também. Os meus alunos já começaram a utilizar esta tecnologia. Eu tenho colegas que dizem, eu vou para saber e vou anular os trabalhos, não sei o que mais. Eu tenho uma ideia diferente, eu vou obrigá-los a usar a inteligência artificial para fazerem o primeiro trabalho, e o que eu vou avaliar é o prompt, que é que eles escreveram, para chegar ao resultado. E vejo a coisa um bocado dessa forma, acho que não vale a pena. Enfim, não estou a dizer que eu não sou fatalista e ele não vai chegar. Não, é isso, é lidar normalmente. Acho que quanto mais importância vamos dar, pior é. É lidar com a tecnologia, tentar tirar aquilo que ela tem de melhor, não é? E, de alguma forma, também aproveitar este potencial, não digo criativo, porque eu acho que não é um potencial criativo, mas potencial de ilustração, ou seja, de ilustrar coisas que estão na nossa cabeça, que nós normalmente transpomos a partir da fotografia, que é diferente, não é? A fotografia é o registro daquele momento, de coisas que existem, etc. E aqui não, estamos a falar de algo que está só na nossa cabeça, que nós colocamos no texto e que a máquina, no fundo, ilustra, não é? A partir, claro, da base de dados que ela tem, etc. E, bom, era um bocado por aí, eu também não queria, mas foi a hora que eu tinha previsto mais ou menos, e eu tenho aqui